Irmãos, deixa eu fazer um esclarecimento aqui. O pastor Thomas pediu para avisar, até por causa das filmagens todas. Nós temos esses painéis aqui na frente, com jornais colados neles e tudo mais. Isso aqui, avisando os irmãos que estão aqui e também os irmãos que estão em casa assistindo, é uma decoração especial que os jovens estão fazendo para o nosso encontro de jovens, que vai acontecer na nossa igreja aqui, no comecinho de novembro agora, nos dias 1 a 3 de novembro, teremos o Encojovem, encontro de jovens aqui. É o 9º Encojovem, é isso, Nicolas? 7º? 11º, nossa, 11º Encojovem já, que teremos aqui, e o tema é marxismo cultural. O Nicolas, não sei se o Nicolas ou o pastor Thomas no final vai dar o aviso mais específico, mas os jovens estão trabalhando na decoração, não está pronto ainda. Então tem esses painéis aqui, que são parte da decoração que eles estão fazendo. Então não estranhem não, nós não estamos vendendo jornal na igreja e nem nada disso, ou apelando para uma decoração alternativa. Não vamos pintar a igreja de preto e colocar luzes virando. Fiquem tranquilos, isso não vai acontecer não. É só uma decoração específica para esse evento que vai acontecer nos dias 1 a 3 de novembro. Nós temos um preletor que virá de Salvador para falar nesses dias aqui. Estamos fazendo uma grande divulgação na internet, nas redes sociais, tudo mais. E os jovens estão mobilizados em várias atividades ligadas a esse evento. É por isso que esses painéis estão aqui. Então, assim que o programa terminar, aí os painéis serão usados para outras coisas. Não sei, ficará aí para a igreja usar em outras ocasiões, aí para decoração também. Muito bem, irmãos, nós estamos estudando Gênesis 19, nos versículos 23 a 29, na nossa exposição do livro todo. Nós começamos o capítulo 19 já há várias semanas, e vamos dar seguimento hoje, vendo aí os versículos 23 a 29. Na verdade, na semana passada eu já comecei a explicar esses versículos, e os irmãos estiveram aí comigo vendo pelo menos as divisões que eu apresentei para que os irmãos pudessem acompanhar melhor a exposição e o entendimento desses versículos aqui. E eu disse aos irmãos que existem algumas verdades presentes aqui no texto que eu enunciei dividindo o texto em 3 partes. Eu disse em primeiro lugar que o juízo de Deus é rigoroso contra os ímpios. O juízo de Deus é rigoroso contra os ímpios. Essa é uma lição bíblica, não é algo que nós inventamos. Na realidade, no mundo pós-moderno em que nós existimos, criaram um Deus diferente. Um Deus que é tolerante com os ímpios e que no final de tudo faz as pazes com todos e tudo acaba bem. E Deus e os ímpios e os não ímpios são felizes para sempre. Na verdade, a Sagrada Escritura não diz isso. A Sagrada Escritura mostra em diversas ocasiões que o juízo de Deus é e será rigoroso contra os ímpios. E eu disse que isso pode ser visto nos versículos 23 a 26. E nós começamos a estudar esses versículos, não pudemos terminar, porque nós tivemos uma apresentação do departamento infantil e por causa disso, então, o nosso tempo de sermão foi reduzido, não deu para trabalhar mais. Eu expliquei somente os versículos 23 e 24, não expliquei o versículo 25. Então eu não terminei nem o primeiro ponto do sermão. Eu parei na metade do primeiro ponto e não pude continuar porque já estava ficando tarde, acabamos até mais tarde o culto na semana passada. Eu disse também que a segunda divisão desse texto serve como base para uma segunda verdade. E a segunda verdade é a seguinte: o juízo de Deus é testemunhado pelos justos. E isso pode ser visto nos versículos 27 e 28. Nós aprenderemos hoje, nós olharemos hoje para esses 2 versículos, observando essa verdade que está presente em alguns momentos da Escritura, em algumas partes da Escritura, mostrando que o juízo de Deus é testemunhado pelos justos, ou seja, muitas vezes os justos testemunham a destruição
de Deus que recai sobre os ímpios. Isso vai acontecer no futuro, conforme nós veremos em alguns textos da palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, se o Senhor permitir. E a terceira divisão do nosso texto, que envolve o versículo 29, ela serve como base para a seguinte verdade: o juízo de Deus é contido em face dos beneficiários de Abraão. E esse enunciado que eu fiz aqui, o juízo de Deus é contido em face dos beneficiários de Abraão, baseado no versículo 29, eu quero explicar esse enunciado aos irmãos melhor, porque nós temos que ser herdeiros da promessa feita a Abraão. Nós temos que ter alguma conexão com Abraão para sermos salvos. Os irmãos podem estranhar esse enunciado agora aqui, mas eu vou explicar isso melhor para os irmãos na medida em que chegarmos, no momento em que chegarmos no versículo 29, e os irmãos poderão entender o que eu quero dizer com esse enunciado, que pode parecer um enunciado um tanto obscuro a essa altura da nossa exposição. Muito bem, vamos então vamos caminhar sobre essas três divisões. Os irmãos vão me acompanhar. O primeiro enunciado que eu fiz aqui é que o juízo de Deus é rigoroso contra os ímpios. Nós estamos resgatando, por assim dizer, quando nós olhamos para um texto como esse, nós estamos resgatando, reconstruindo em nossa mente o conceito correto acerca de Deus. Ao longo do tempo, foi construído um conceito errado acerca de Deus, um conceito defeituoso. Os homens criaram Deus à sua imagem e semelhança. Fizeram aquilo que Gênesis fala, né, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem moderno, ele inverteu isso. Ele criou um Deus à sua imagem e semelhança. E nós temos que destruir esses conceitos que os homens criaram a partir das suas percepções pessoais, a partir das suas preferências individuais. Nós temos que destruir, porque esse Deus que os homens criaram é um ídolo. É um Deus falso, ele não é o Deus verdadeiro, ele não é o Deus das Escrituras. E o meio evangélico, e fora do meio evangélico também, existem essas noções que não compõem o conceito correto acerca de Deus. Quando nós nos debruçamos sobre a Sagrada Escritura, nós nos deparamos com um conceito de Deus, com um perfil, por assim dizer, de Deus que nos surpreende. E uma das lições que nós aprendemos, e que deve engendrar temor no nosso coração, que deve engendrar reverência no nosso coração, é que o juízo de Deus é rigoroso contra os ímpios. Extremamente rigoroso. E temos que assimilar essa lição, por mais horrível que ela possa parecer. Nós vimos no versículo 23, nós observamos aí que o sol saía sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Eu expliquei para os irmãos que o capítulo 19 é marcado por alguns elementos que dividem o tempo, mostrando que a destruição de Sodoma, Gomorra e das cidades na Campina aconteceu menos de 24 horas depois que Abraão recebeu o Senhor e os anjos em sua casa. Ele recebeu o Senhor e os anjos em sua casa, um episódio descrito no capítulo 18, ele recebeu, era por volta do meio-dia, no maior calor da tarde. As cidades foram destruídas no dia seguinte ao romper da manhã. Menos de 24 horas depois da chegada daqueles anjos e do Senhor, as cidades da Campina foram totalmente assoladas, destruídas, subvertidas. Ló escapou. Os irmãos aprenderam a história, já viram como ele fugiu para Zoar, já viram por que ele foi para a cidade de Zoar, já viram, nós já estudamos já o trecho que fala dele pedindo isso para os anjos, dizendo: olha, deixe eu ir até Zoar e ficar lá, naquela cidade pequena, porque eu não vou conseguir chegar até as montanhas. Se eu tentar fugir para as montanhas, como vocês estão dizendo, eu não vou conseguir chegar, e o mal vai me alcançar na Campina. Então deixem eu me refugiar na cidade. Ele foi para lá, os anjos retiveram o juízo por algum tempo, até que ele chegou em Zoar. O texto diz que ele chegou em Zoar quando o sol saía sobre a terra. Estando em Zoar, ali seguro, então fez o Senhor chover enxofre, certamente eram pedras de cristais de enxofre e fogo. Ele fez chover, isso é uma chuva sobrenatural,
é diferente do dilúvio de Gênesis, no capítulo 6. Essa chuva é uma chuva sobrenatural. Nunca aconteceu algo assim na história da humanidade. Foi a primeira e a última. Choveu enxofre e choveu fogo e destruiu totalmente aquelas cidades. Nós aprendemos no versículo 24, os irmãos estiveram juntos comigo acompanhando, e viram que o versículo 24 tem duas marcas interessantes. A primeira é a semelhança da linguagem do versículo 24 com a linguagem do dilúvio de Noé. Deus fez chover. E isso faz com que o leitor se lembre que não foi a primeira vez que Deus derramou a sua fúria contra os homens. O autor aqui do livro, Moisés, ele quer que nós nos recordemos, através do uso dessa linguagem semelhante, ele quer que nós nos recordemos que Deus eventualmente age assim, e ele agirá assim novamente, só que numa escala universal, como foi no dilúvio, nos dias de Noé. E aprendemos também que o versículo 24 tem outra característica, é uma ênfase. Ele diz duas vezes que o fogo que veio da parte do Senhor. Ele menciona o Senhor, Yahweh, Javé, ele menciona duas vezes no mesmo versículo, enfatizando, veio dele esse fogo, veio dele esse juízo. Ele quer mostrar, não foi um cataclisma natural, não foi um fenômeno natural, não foi algo da natureza, foi o próprio Deus que enviou isso, foi a mão dele fazendo com que aqueles homens experimentassem um juízo que jamais sonharam poder acontecer. E nós vimos então esses dois versículos. Dentro então da ideia de que o juízo de Deus é rigoroso contra os ímpios, nós vamos olhar agora o versículo 25. Vejam o versículo 25, ainda dentro dessa ideia de que o juízo de Deus é rigoroso contra os ímpios. Agora, no versículo 25, nós vamos ver o alcance da destruição. Vejam o que acontece aqui. O texto diz, e subverteu aquelas cidades. Que cidades são essas? As cidades da Campina. Se os irmãos virarem as páginas da Bíblia, voltarem um pouquinho, os irmãos terão uma listinha das cidades. Veja no capítulo 14, volte um pouquinho e você vai ver. Geralmente nós falamos somente de Sodoma e Gomorra, mas não foram somente essas duas cidades que foram destruídas nessa chuva de fogo. Não foram somente essas duas. Vejam com atenção, observem aí o capítulo 14, versículo 8, diz assim, então saíram os reis de Sodoma, Gomorra, vejam, tem mais duas, Adimá e Zeboim, e de Bela, ou Belá, esta é Zoar. Notem, essas 4 cidades foram subvertidas. Somente a cidade de Zoar, que é mencionada aqui, não foi destruída, porque Deus a poupou por causa da presença de Ló. Mas as cidades de que fala aqui o versículo 25, aquelas cidades, são 4. Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. A extensão da destruição foi imensa. E ele continua dizendo o seguinte, vejam aí na sequência, e toda a Campina. Deus não somente destruiu as cidades, o juízo de Deus alcançou também a Campina, que era uma campina fértil. Era uma campina muito bonita, muito atraente, muito linda para a mente dos homens que viviam numa sociedade agrária. Os irmãos devem olhar, por exemplo, Gênesis 13. Virem mais uma vez as páginas da Bíblia, voltando para o capítulo 13, e os irmãos vão ver por que Ló foi morar em Sodoma. Por que Ló foi morar em Sodoma? Os irmãos olhando aí o capítulo 13 de Gênesis, no versículo 10, o texto diz assim, levantou Ló os olhos, Gênesis 13, 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, era um jardim. A campina do Jordão era lindíssima, verde, talvez cheia de flores, talvez árvores também ali, algumas delas, naquela linda campina. Era um terreno fértil, maravilhoso. Quando Ló olhou para o oriente e viu aquela linda campina, ele desejou levar os seus rebanhos para lá e se separar de Abraão, porque não havia espaço para eles do lado de cá do Jordão. Então vejam aí na sequência, há um parênteses aí no versículo 10. Isso
uma campina bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Antes da destruição, era uma linda campina. Vejam, como o jardim do Senhor. Era lindo, maravilhoso. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro, Abraão e Ló. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Foi assim que ele chegou a Sodoma. Ele escolheu aquela terra fértil e foi armando suas tendas. Ele vivia de modo seminômade e chegou a Sodoma. E chegando a Sodoma, que ficava na campina, nessa fértil campina, ele então se estabeleceu ali na cidade. O texto já nos prepara para o que vai acontecer. No versículo 13 ele diz: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ele já nos prepara para o que vai acontecer daqui a pouquinho no capítulo 19. Então notem, toda essa beleza natural, essa campina fértil, bonita, que parecia o jardim do Senhor, tudo isso foi absolutamente destruído. E quando os irmãos olham para Deuteronômio, nós não vamos ler agora, mas os irmãos podem olhar em casa, Deuteronômio 29 e 23, esse versículo, Deuteronômio 29 e 23, diz que essa campina se tornou absolutamente infértil. Como se tivesse sal ali tendo sido jogado naquela terra. Não brotou mais nada de lá, virou um deserto seco, sem mais nada ali. Tudo foi destruído. E isso é importante observar, porque quando nós conectamos esse fato com o que moveu Ló, Ló se sentiu profundamente atraído por aquela campina linda. Linda demais. E ele foi naquela direção. E escolheu se separar de Abraão para ficar naquela campina maravilhosa. É interessante notar agora, aquela campina não existe mais. Ela desapareceu. O que havia atraído Ló para aquela direção, conforme vemos no capítulo 13, simplesmente desapareceu. Se transformou num grande deserto. Isso que nós vemos em Gênesis, essa ironia presente no capítulo 13. Ló olhando e vendo a bela campina, e depois a campina sendo totalmente destruída. Isso deve fazer com que nós pensemos um pouquinho. Senhor, me ajuda. Me ajude para que eu não me sinta extremamente atraído pelas campinas que passarão. Me ajude, porque não é errado achar bonito as campinas. Não é errado desejar as campinas. Era errado Ló querer que os seus rebanhos se alimentassem numa campina bonita? Era errado isso? Não. Era proibido Ló admirar a beleza das campinas e querer que os seus rebanhos se alimentassem de uma relva boa, fresca, verdinha? Não. Mas quando nós conjugamos os dois textos, quando nós os lemos em paralelo, nós nos lembramos o seguinte: nós até podemos desfrutar das campinas deste mundo, das coisas atraentes e bonitas deste mundo, nós podemos desfrutar delas, porque são bênçãos de Deus. Aquelas campinas eram como o jardim regado do Senhor, mas nós não podemos nos apegar demais a elas, porque como essas campinas aqui, próximas de Sodoma e Gomorra, as nossas campinas todas um dia serão destruídas. Tudo que nós cobiçamos um dia, tudo que nós olhamos um dia e desejamos, e conquistamos até com honestidade, conquistamos com trabalho, com dedicação, são bênçãos de Deus, são as campinas a que nós chegamos. São as campinas para onde conduzimos os nossos rebanhos, e somos felizes no desfrute delas. Mas temos que lembrar, todas as campinas deste mundo, às quais nós chegamos e das quais desfrutamos, um dia se tornarão desertas. E isso é importante aprender,
Nós temos que aprender a lição de Ló, a lição das campinas em que Ló viveu. Temos que aprender que os bens todos que conquistamos, as alegrias todas que desfrutamos aqui, elas vão passar um dia. Por que isso é importante? Isso é importante, pastor, para tirar a nossa alegria. Porque a Bíblia é uma imensa desmancha-prazeres. É tão gostoso a gente olhar para a Campina e só ficar nisso, sem nos lembrarmos de que as coisas são efêmeras. Porque o Senhor tem que estragar tudo? Por que eu tenho que vir à igreja agora e escutar esse negócio aí que o Senhor está falando? E estragar toda a minha alegria no desfrute das coisas boas que Deus me dá? Por que isso é assim? A Bíblia não é um livro que desmancha prazeres? Que não gosta de ver a gente contente? Que sempre que a gente está contente, ela vem e estraga tudo? Não, não é isso. É que a Bíblia quer que nós tenhamos uma visão equilibrada da vida. A Bíblia quer que nós tenhamos uma visão equilibrada do mundo, da realidade. Ela sabe, Deus concede campinas lindas. Quem criou aquelas campinas? Quem fez aquelas campinas? Foi Ele. Por que Ele fez aquelas campinas? Porque Ele quer a nossa alegria, Ele quer a nossa felicidade, Ele quer que nós desfrutemos dessas campinas, mas Ele quer que nós sejamos equilibrados e não façamos dessas coisas o centro das nossas vidas, a razão pela qual vivemos. E soframos buscando essas coisas, e quando nós as conquistamos, quando conquistamos as nossas campinas, os nossos alvos, as nossas realizações, então nos apegamos a isso de modo ferrenho, como se fosse a razão da nossa felicidade. Diz, não façam isso, não façam isso, porque um dia as campinas passarão. E quem diz que as campinas passarão? Quem diz que as campinas passarão é o apóstolo Pedro. Vejam o que Pedro diz na sua segunda epístola, no capítulo 3. Veja com atenção. É importante esse texto, porque esse texto vai mostrar de que modo nós podemos equilibrar as coisas. Veja como deve ser o crente equilibrado. Veja, segunda de Pedro, no capítulo 3. Veja como eu posso ser equilibrado. Segunda de Pedro 3, versículos 10 e 11. E aqui Pedro nos coloca no lugar certo. Você pode desfrutar das coisas que o Senhor concede, das belezas que Ele nos dá, das campinas que Ele plantou. Você pode olhar para elas e levar os seus rebanhos para ela e desfrutar da alegria, do refrigério que elas dão. Mas lembrando, tudo passará. Por que eu tenho que lembrar que tudo passará? Para que eu concentre a minha mente em outras coisas. Veja em que eu devo concentrar a minha mente. Observe aqui, versículos 10 e 11 do capítulo 3. Segunda de Pedro 3, 10 e 11. Veja o que vai acontecer. Veja mais uma vez Sodoma e Gomorra, numa escala universal. Diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Isso inclui a sua casa. O quê? O seu apartamento que você comprou em 60 parcelas. Inclui isso aqui. O quê? Isso inclui o seu carro. O seu Uno Mille. Tem Uno Mille ainda? Tem? Que você comprou em 120 vezes. E suou para pagar. Isso inclui o seu carro. Isso inclui tudo que você tem. Tudo que nós temos. A sua chacrinha. A sua casa própria. As coisas que você ajuntou na vida toda. Isso inclui tudo. Os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo. É como se o mundo se tornasse uma imensa campina. E então vem o juízo de Deus. E arrasa com todas as coisas.
E aí você pensa, mas por que isso será feito? Por que temos que recordar dessas coisas? Isso não nos entristece? Isso não tira de nós o desejo de prosseguir e conquistar as coisas? É esse o objetivo de Pedro? É fazer com que nós paremos de trabalhar e não tenhamos mais nada? Claro que não. Não é esse o objetivo de Pedro. Na realidade, o Novo Testamento ensina que temos que trabalhar, tentar melhorar de vida. Se estamos numa situação ruim, temos que trabalhar para melhorar e para sair da situação ruim, para vivermos em paz, em tranquilidade, para termos a nossa casa, as nossas coisas, os nossos bens. A Bíblia ensina que é assim que o crente tem que viver. Ele não pode dizer, Jesus vai voltar, então não vou fazer mais nada, nem mover mais um dedo. Não, se você fizer isso e parar com a sua vida, você vai perceber que a sua geladeira vai ficar vazia. E aí você vai começar a visitar os irmãos na hora do almoço, para orar com eles. E vai começar a dar problemas. E não é isso que a Bíblia ensina. Não, ela diz, trabalhe, tenha recursos até para ajudar as pessoas que precisam. Conquiste as suas coisas, siga em frente. Vá em frente com essas conquistas realizadas dentro aí de uma forma honesta, de uma forma correta. Mas note bem, isso aqui nos é dito para que nós nos lembremos de outras ênfases. Veja quais são as outras ênfases que devem estar na nossa mente. Veja o versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, parem de trabalhar e parem de conquistar as coisas. É essa a conclusão dele? Não é essa a conclusão dele. Ele diz, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ele diz, olha, já que tudo vai passar, lembrem-se de dar à vida de vocês, de colocar na vida de vocês alguns alvos adicionais. Não queiram somente Campinas. Não queiram somente conquistas materiais. Não queiram apenas conquistar o sucesso nesta vida, porque tudo vai passar. Vocês querem casas? Ótimo, comprem casas, não tem problema, mas não fiquem apegados fortemente a isso. Lembrem-se de dar à vida de vocês, de colocar na vida de vocês outros alvos além desses. E que outros alvos além desses eu devo procurar? O texto fala que eu devo me preocupar com o santo procedimento e a piedade. Coloque esses alvos na sua vida também. Não só as Campinas, mas o santo procedimento e a piedade. Quais devem ser os alvos da vida de um crente? O que a lição, o que a história de Ló nos mostra? Quando essa história é conjugada, é mesclada com outras realidades bíblicas, o que nós aprendemos acerca do modo como devemos viver, da filosofia da nossa vida? Isso ensina o seguinte: eu devo trabalhar, eu devo conquistar as minhas coisas, mas esse não deve ser o único alvo da minha vida. Eu tenho que ter outros alvos. Que outros alvos? Eu devo me preocupar também com o meu santo procedimento. Eu estou procedendo de modo santo? O meu modo de viver é santo? Esse deve ser um alvo. Porque as Campinas passarão. E essas coisas permanecerão por toda a eternidade. Eu tenho que me preocupar com a piedade. O que é a piedade? É uma vida de reverência. É uma vida de reverência em face daquilo que pertence a Deus. Eu vivo uma vida de reverência. Eu sou um homem marcado por temor diante de Deus e das coisas que Ele ensina. Eu sou assim? Não sou. Eu tenho que perseguir isso. Eu tenho que mesclar, na razão pela qual eu vivo, eu devo mesclar esses alvos também. Eu vou buscar as realizações da vida normais, mas vou buscar também o santo procedimento e a piedade. É por isso que essas lições existem. Lembrem-se, as Campinas passarão. Se elas forem nosso único alvo e razão para viver, perderemos tudo. Por isso temos que ter alvos adicionais, temos que ter o santo procedimento e a piedade como alvos da nossa vida também. O versículo prossegue, no capítulo 19, nós vemos que o versículo 26 fala ainda mais da extensão da destruição. Vejam,
as cidades foram destruídas, no versículo 25, as cidades todas, 4 cidades, toda a campina, tudo foi destruído, aquela beleza natural foi destruída, as cidades, o que nascia na terra, tudo foi destruído. Será que havia animais ali? Havia animais ali. Tudo foi destruído, tudo. Mas a extensão da destruição continua no versículo 26. Vejam até onde a destruição chegou, no 26. A mulher de Ló. E a mulher de Ló olhou para trás. A destruição continua agora aqui. A mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Parece, ao que tudo indica aqui, não é que ela virou todinha de sal. Parece que ela foi coberta de sal. Ela morreu assim. Ela morreu desse jeito. Coberta, uma camada de sal, a transformou numa coluna de sal. Não é aquela toda bonitinha, lá toda desenhadinha, uma estatuazinha bonitinha, né, parada assim, né, de sal, não é isso. Né? Ela foi coberta de sal, ficou como se fosse uma coluna de sal ali de pé. E foi morta assim, desse jeito. Essa mulher, nós vimos já nos estudos anteriores, nós vimos que essa mulher, certamente ela se voltou para trás, ela se virou para trás, não por mera curiosidade. Parece que ela se virou para trás, quando nós olhamos esse texto à luz do que Jesus fala, parece que ela se virou para trás porque ela tinha certos liames, certas ligações com a cidade. Essa mulher amava Sodoma. E nessa conexão com Sodoma, nesse afeto que ela tinha por Sodoma, ela se voltou para trás. E o juízo de Deus a alcançou ali na campina. E ela morreu ali. E o Senhor Jesus, ainda que nós não saibamos o nome dessa mulher, ela quase não aparece na história. Nós lemos o capítulo 19 inteiro e ela aparece quase que nunca. Ela aparece de repente, sem nome, sem participação nenhuma. Agora aparece de repente mais uma vez já morrendo. É uma mulher que é fácil da gente esquecer. Mas Jesus disse que nós não devemos esquecer essa mulher. Jesus disse que temos que nos lembrar dela. Por que nós temos que nos lembrar dessa mulher? O Senhor Jesus disse que temos que lembrar dela. E Ele falou de uma ocasião especial em que as pessoas deverão se lembrar dela. Em que ocasião especial as pessoas deverão se lembrar dela? Vejam Lucas 17. Lucas 17 nos ajuda. Prestem atenção nisso. Lucas 17, 30 a 32. Veja aí na sua Bíblia. Lucas 17, 30 a 32. Volte ali a sua Bíblia para esse texto, Lucas 17, 30 a 32. E você vai ver Jesus falando sobre a vinda dele. Vejam o que diz aí, Lucas 17, 30 a 32. Diz assim: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ele diz: naquele dia quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando ele voltar, haverá uma grande opressão sobre Jerusalém. Grandes males acontecendo em Jerusalém. E os homens, os judeus, os habitantes de Jerusalém naqueles dias, terão que fugir. Para tentar escapar dessa grande destruição que estará acontecendo na cidade. Eles terão que fugir. E nessa fuga, o Senhor Jesus fala: olha, lembrem-se, não tentem voltar para casa para pegar alguma coisa. Não tentem voltar para a cidade para tentar resgatar alguma coisa. Não façam isso. Fujam depressa. Lembrem-se da mulher de Ló. Ló parou de fugir e ela morreu. Se naquele dia
No dia em que o Senhor voltar, vocês não fugirem e não tentarem escapar de Jerusalém e pararem e tentar voltar, vocês também morrerão. E nós olhamos para isso e dizemos, mas o que vai estar acontecendo nesse dia? Por que as coisas serão assim? Porque as pessoas que moram em Jerusalém, no dia em que o Senhor voltar, terão que fugir. E por que, se elas não fugirem ou tentarem voltar para trás, elas serão mortas como a mulher de Ló? Por que isso vai acontecer? Quando nós lemos os profetas do Antigo Testamento, nós aprendemos o que o Senhor Jesus quis dizer. Os profetas do Antigo Testamento pintam um quadro do dia da vinda do Senhor e mostram que no dia da vinda do Senhor, a cidade de Jerusalém estará cercada por exércitos cruéis. São as hordas de Gog e Magog. E essas hordas, esses exércitos cruéis, estarão cercando a cidade de Jerusalém no dia em que o Senhor voltar. E os judeus naqueles dias ainda futuros, terão que fugir. E será uma fuga desesperada. E quem tentar voltar para pegar alguma coisa na casa, ou para tentar resgatar alguma coisa, será morto pela crueldade daqueles soldados que estarão cercando a cidade. E o Senhor Jesus ensina isso, olha, o dia da minha vinda será um dia de horror, porque a cidade de Jerusalém estará cercada. E exércitos terríveis estarão ao redor dela, e matarão as pessoas, e invadirão a cidade, e a cidade clamará por socorro, e então eu vou voltar. Mas olha, se vocês estiverem fugindo, continuem a fugir, porque se vocês pararem para voltar, ou para esperar alguma coisa, vocês serão mortos. Lembrem-se da mulher de Ló. Vocês vão dizer, mas pastor, onde está isso na Sagrada Escritura? O profeta Zacarias, nós temos visto, eventualmente pela manhã, a profecia de Zacarias. Em Zacarias, no capítulo 14, o profeta explica o que vai acontecer quando Jesus voltar. É um quadro terrível que nós vemos aqui. Veja o capítulo 14 de Zacarias. Veja o que diz esse texto, para entender por que Jesus mandou fugir. Por que Jesus mandou fugir e não olhar para trás no dia da sua vinda? Porque ele falou para os judeus, fujam, moradores de Jerusalém, corram, porque no dia da minha vinda, se vocês pararem, vocês serão mortos. Vejam, lembrem-se da mulher de Ló. Diz assim Zacarias 14, de 1 a 5, diz assim, eis que vem o dia do Senhor, falando para Jerusalém, em que os teus despojos, Jerusalém, se repartirão no meio de ti. A cidade saqueada, os despojos sendo repartidos dentro da cidade, exércitos cruéis cercando Jerusalém. Diz o versículo 2, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Imaginem, todas as nações, exércitos mundiais, soldados de todo o mundo, cercando Jerusalém, e a cidade será tomada. Tentem fugir, tentem escapar, não olhem para trás, não voltem. Lembrem-se da mulher de Ló naquele dia. As casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. E esse povo que não será expulso da cidade tentará escapar, e deve tentar escapar. É um dia de horror para Jerusalém, é um dia de desespero. As hostes do inimigo vão arrasar com tudo, forçando mulheres, saqueando casas. Esse é o dia da vinda do Senhor. Nós não podemos imaginar que a vinda do Senhor será num dia normal, não será. E o texto prossegue, então, versículo 3, sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Se você quer ver mais detalhes sobre essa batalha do Senhor contra essas nações, leia na sua casa Apocalipse 19. Leia na sua casa. Chegando em casa, abre em Apocalipse 19 e leia os detalhes disso aqui. O Senhor chegando. O Senhor chegando para destruir esses exércitos naquele dia. O texto de Apocalipse fala das aves do céu, comendo as carnes de generais, comendo as carnes de soldados, uma terrível carnificina. O dia da volta de Cristo será um dia sangrento, terrível. Vejam, o texto diz que ele sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Vejam o versículo 4, naquele dia, os seus pés
estarão sobre o Monte das Oliveiras. Ele descerá aqui. O Senhor Jesus descerá aqui e pisará no Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Quando isso acontecer, diz aqui o texto, fugireis pelo vale dos meus montes. Vai aparecer um vale. Fujam, fujam. Jesus diz em Lucas, fujam nesse dia, lembrem-se da mulher de Ló, aproveitem para fugir. Quem estiver no campo não volte para a cidade, não tente pegar nada, fuja, porque a destruição será terrível, vocês devem tentar escapar. Esse texto aqui fala que abrir-se-á esse vale, e eles tentarão fugir. O texto diz, sim, fugireis como fugistes do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. E ele prossegue descrevendo aquele dia da sua vinda. E ele diz para os homens daqueles dias, de Jerusalém, não voltem para pegar nada, fujam, lembrem-se da mulher de Ló, se vocês voltarem, vocês morrerão. E então nós olhamos para isso e pensamos assim, então a advertência de Jesus é para os homens daqueles dias, sim, daqueles dias. Então a advertência de Jesus para se lembrar da mulher de Ló é para os homens dos dias da sua vinda. Sim, é para os homens dos dias da sua vinda. Então eu posso me esquecer da mulher de Ló? Boa pergunta. Eu não moro em Jerusalém. Se o Senhor vier hoje e Jerusalém estiver cercada, eu estou longe. Eu moro num país tropical, abençoado por Deus, não tem guerra. Bonito por natureza, né? Não tem que me preocupar. Não, eu vou esquecer a mulher de Ló. Ok? De fato, a orientação que Jesus dá é para os judeus daqueles dias, dizendo, olha, nesse dia, quando eu voltar, a cidade vai estar um caos, corram, fujam, lembrem-se da mulher de Ló. Mas, se essa orientação é específica para eles, uma coisa eu devo me lembrar. No que diz respeito à mulher de Ló, devo me lembrar de uma coisa. O que fez com que ela morresse foi o fato do seu coração estar ligado a Sodoma. E isso eu não posso esquecer. Isso eu não posso esquecer, porque isso mostra que a punição de Deus vem para aqueles que têm o coração ligado a Sodoma. Eu tenho que tomar esse cuidado na minha vida cristã. Eu tenho que saber, se eu parar na minha jornada, na minha vida cristã, na minha jornada em que eu deixei Sodoma para trás, se eu parar e virar para trás e sentir saudades de Sodoma, o meu Senhor não vai se agradar disso. Talvez Ele faça com que a minha vida cristã se paralise, se torne estéril como uma estátua. Talvez Ele até tire a minha vida, como já fez com muitas pessoas, que se voltaram para trás, e cobiçaram, e flertaram com o mundo. Vocês se lembram da lição de Tiago? Vejam o que diz Tiago, observem. Tiago é muito claro no tocante a esse perigo. Ele diz no capítulo 4, Tiago 4, de 1 a 4. Vejam o que diz, vejam como essa lição é importante para nós. Tiago no capítulo 4 diz algo muito importante para a nossa vida. Nós que temos a tentação de pararmos na jornada e olharmos para Sodoma e sentirmos saudades. Ele diz no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Crentes brigam? Brigam? Parece que brigam, né?
Crentes brigam. E aqui Tiago escreve para crentes briguentos. E ele fala de guerras e contendas. É terrível, brigas feias. E ele prossegue dizendo que essas guerras e contendas procedem dos prazeres que militam na vossa carne. Vocês brigam por causa dos prazeres, dos interesses pessoais que vocês têm. É por isso que vocês brigam, cada um defendendo os seus interesses e prazeres particulares. Versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, vocês só pensam em prazeres corpóreos, vocês só pensam em sucesso material, vocês só cobiçam as coisas deste mundo, vocês são como a mulher de Ló. Vocês têm o coração em coisas ligadas somente ao prazer pessoal de vocês. E quando ele detecta isso, ele diz no versículo 4, infiéis, ele diz. E a palavra aqui é uma palavra feia. A palavra aqui significa adúlteros. Ele chama esses crentes de adúlteros, porque eles são casados com Deus, mas estão flertando com outra coisa, com outra pessoa, estão flertando com o mundo. Ele diz, infiéis, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Se você flerta com o mundo, se você ama as coisas do mundo como a mulher de Ló, você se torna inimigo de Deus. E o texto prossegue e diz, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, como a mulher de Ló, constitui-se inimigo de Deus. Esse é o grande perigo. É por isso que não podemos esquecer a mulher de Ló. Ela se virou para Sodoma, mostrando, o meu coração está lá. Como eu amo Sodoma. Ela era inimiga de Deus, porque amava Sodoma. E o Senhor a matou. Lembrem-se da mulher de Ló. Não somente aquelas pessoas que no futuro estarão em Jerusalém e terão que fugir. Não somente elas. Lembremos-nos nós também. Porque nós podemos ser punidos por Deus, se o nosso coração for um coração adúltero, se nós estivermos casados, comprometidos com o Senhor e flertarmos com a Sodoma lá fora. Nós não podemos flertar com a Sodoma lá fora. Se fizermos isso, nos tornaremos inimigos de Deus. O texto prossegue e nós chegamos na segunda divisão. Nós vemos na primeira divisão, os irmãos viram aí, na primeira divisão, que o juízo de Deus é rigoroso contra os ímpios. E vemos aí, nesses versículos 23 a 26, a extensão desse rigor. Deus destrói as 4 cidades, Deus destrói a campina e tudo que há lá, tudo que nascia lá, e Deus destruiu a mulher de Ló também. É o rigor de Deus contra a impiedade. Mas nós prosseguimos e nós chegamos no versículo 27 e no versículo 28 e encontramos uma outra verdade. E a outra verdade que os irmãos devem aprender aqui é que o juízo de Deus é testemunhado pelos justos. Vejam o que diz o versículo 27 e o versículo 28. Fala assim: tendo se levantado Abraão de madrugada. Notem, Abraão talvez não tenha dormido muito bem aquela noite, pensando no que Deus havia dito. E ele se levantou de madrugada. Os irmãos se lembram que Abraão é extremamente ativo, diferente de Ló. Ló é muito lento. Abraão é mais dinâmico. Abraão é um homem que corre para lá e para cá.
Naquela noite a sua cabeça talvez estivesse cheia de pensamentos terríveis. Ele sabia que algo horrível iria acontecer em Sodoma, ali pertinho dele. Ele então não se contenta, não consegue dormir. Então ele se levanta de madrugada e foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Talvez até o ponto em que ele se despediu ali dos anjos e ficou ali com o Senhor, conversando com o Senhor, intercedendo pelos homens de Sodoma. Ele conversou ali dizendo: Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? E o Senhor então conversa com ele e mostra que ele não faz isso. E de fato não fez. Ele poupou Zoar porque Ló estava lá. E ele vai até esse ponto talvez. E ele olha. O texto no versículo 28 diz: e olhou para Sodoma e Gomorra de madrugada. E a visão que ele teve foi assustadora. Vejam o que ele viu. Ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça. A terra se tornou como uma fornalha. Uma grande destruição. E Abraão ali parado, observando tudo aquilo. Nós podemos imaginar essa cena. Podemos pintar esse quadro. Abraão ali parado, nos limites da sua propriedade, observando a campina, observando as cidades, observando tudo. E o fogo, a fumaça subindo da terra. E tudo sendo destruído, numa visão terrível, numa visão assustadora. Os justos testemunham o juízo de Deus. Por que isso acontece? Porque Deus faz muitas vezes com que os justos testemunhem o seu juízo. Nós olhamos para a escatologia bíblica, para os últimos dias, e vemos que coisas semelhantes vão acontecer. Que os justos vão contemplar a ruína dos ímpios. Eles não vão se alegrar, vibrar com isso. Eles não vão dar risada disso. Mas eles vão contemplar a tragédia dos ímpios. Nós olhamos isso, por exemplo, no texto de Isaías 66, o último versículo de Isaías. O Senhor Jesus, quando ele quis falar sobre o inferno, sobre o lago de fogo, ele até pegou emprestada a linguagem de Isaías 66, 24. Isaías 66, 24 usa uma linguagem que Jesus pegou emprestada. Isaías 66, 24 não fala do inferno, mas Jesus pegou a linguagem emprestada para falar do inferno. Vejam o que diz em Isaías 66, 24. Veja como naqueles dias, depois da destruição de tudo, quando o Senhor voltar, vejam o que vai acontecer. Isaías 66, 24. O texto diz assim: depois daquela destruição que eu falei, o Senhor volta, e o Senhor pune os exércitos, e o Senhor mata os generais. E milhares de pessoas são mortas, as pessoas que tentaram atacar Jerusalém. E o versículo 24 de Isaías 66 fala o que vai acontecer então depois. Diz assim: eles sairão, os sobreviventes ali, os judeus, os habitantes de Jerusalém, sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Vejam que visão feia, hein? Eles verão os cadáveres espalhados, muitos cadáveres. E o texto diz: porque o seu verme nunca morrerá. O Senhor Jesus pegou essas palavras emprestadas de Isaías, do que vai acontecer naquele dia, para descrever o inferno, para descrever o Guiena. Mas isso vai acontecer também numa dimensão terrena. Aqueles homens, aqueles cadáveres serão comidos por vermes. Quando o texto fala que o verme nunca morrerá, não é que o verme tenha vida eterna, não é isso. O verme morre, né? Significa que esses vermes, eles não vão morrer enquanto aquele corpo estiver lá. A palavra que aparece aqui não é a palavra nunca, é a palavra não. Os vermes não morrerão. Comerão, não morrerão ali. O fogo não vai se apagar. Enquanto aqueles corpos estiverem ali, o fogo não vai se apagar. E as pessoas sairão da cidade e verão aqueles corpos todos ali espalhados, verão a ruína dos que se levantaram contra o Senhor. O texto diz: o verme não morrerá, o fogo não se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Os justos verão essa grande destruição.
Quando o Senhor voltar, essas coisas acontecerão. Uma grande carnificina. Meu Senhor, eu não sabia dessas coisas terríveis, que seria assim na volta do Senhor. Será assim. Leia em sua casa Apocalipse 19, e vocês verão ali a grande carnificina que vai acontecer. As aves comendo as carnes dos soldados, coisas horríveis, e os justos contemplando essas coisas, vendo como Deus trata a impiedade, mostrando que Deus realmente odeia o mal. Vejam também Ezequiel 39, vejam detalhes de Ezequiel 39. São informações que a palavra de Deus dá e nós deixamos passar despercebidas. São detalhes que a palavra de Deus dá e nós não prestamos atenção a esses detalhes. E nós criamos ideias ilusórias na nossa mente. Criamos cenários que não existem. Veja Ezequiel 39, versículo 11. Veja o que diz, falando aqui sobre esses exércitos que cercarão Jerusalém quando o Senhor voltar. O texto diz aqui no versículo 11: Naquele dia, no grande dia da batalha, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel. Gog envolve esses exércitos todos. O vale dos viajantes, ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e lhe chamarão o vale das forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los, para limpar a terra. Eu brinco sempre falando que o primeiro trabalho depois da volta de Cristo é o trabalho de coveiro. A gente pensa, quando Cristo voltar, vou criar asinhas e vou sair voando por aí. Não vai não. O primeiro trabalho dos israelitas aqui, depois da volta de Cristo, é enterrar corpos. Eles verão os mortos todos que se levantaram, dos homens que se levantaram contra o Senhor, e que foram mortos pela espada que sai da sua boca. E eles enterrarão esses corpos todos. E veja a sequência, 7 meses fazendo isso. O texto diz, sim, todo o povo da terra os sepultará. Ser-lhes-á memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E vejam o que acontece depois. Serão separados homens que sem cessar percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela, para limpar. Depois de 7 meses iniciarão a busca. A busca do quê? Versículo 15. Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, em vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal. Equipes e mais equipes sairão caminhando pela terra, procurando ossos que sobraram, ossos de pessoas que não foram sepultadas, e colocarão um sinal ao lado desses ossos. Essas equipes farão isso, e vejam na sequência, até que os enterradores os sepultem no vale das forças de Gog. Uma outra equipe virá depois. Uma equipe primeiro vem e marca o lugar onde está algum osso, e depois vem outra equipe e enterra. Por que isso? Porque o Senhor quer mostrar aos que Ele libertou, aos que Ele salvou, Ele quer mostrar a ruína dos ímpios. Os salvos, os justos, verão os ossos, as carcaças, os cadáveres dos perversos. Abraão viu fogo subindo da terra, a fumaça subindo da terra. Ele viu a ira de Deus contra os maus. Ele conhecia aquelas pessoas, muitas delas. Ele era vizinho delas, morava perto delas. E ele viu a devastação completa daquelas pessoas. Aqui na escatologia bíblica nós vemos isso. Os homens que são salvos pelo Senhor, que na sua vinda são poupados porque creram nele, esses homens sairão e verão os cadáveres dos inimigos de Deus. E verão os vermes comendo esses cadáveres. E fogo queimando os seus corpos. E sairão para enterrá-los, e buscarão pedaços deles espalhados, e vão sepultar esses pedaços também. E você pode dizer, mas Senhor, que cenário horrível, por que isso? Porque Deus muitas vezes quer que os justos vejam o modo como Ele trata os ímpios. Por quê? Para mostrar que a palavra dEle se cumpre. E para engendrar
temor nos santos. Eles saberem, vejam a fúria de Deus contra os maus e vejam o tamanho da salvação que me alcançou. Se não fosse a graça de Deus, eu estaria entre esses homens, sendo devorado por vermes e sendo queimado pelo fogo. Se não fosse a graça de Deus, eu estaria sendo sepultado agora também. Então, os justos contemplam essas coisas com esse objetivo, para que eles vejam a ira de Deus contra o mal, para que eles vejam que a sua palavra sempre se cumpre e para que eles vejam o tamanho da redenção que os alcançou. Abraão viu e certamente agradeceu a Deus por sua graça, que o livrou de um juízo tão severo. E o texto termina. O texto termina e nós aprendemos no versículo 29 que o juízo de Deus é contido em face dos beneficiários de Abraão. Como assim? Vejam aí o versículo 29, é a última verdade que aparece aqui. Vejam o que diz o texto. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Em Gênesis, quando o texto diz lembrou-se Deus de, isso significa libertação. Nós aprendemos que Noé estava na arca. E o que aconteceu? Lembrou-se Deus de Noé. O que significa isso? Que Deus esquece às vezes? Será que Ele está no céu e Ele pensa, eu tenho alguma coisa que eu fiquei para fazer, que eu não estou lembrado agora? Ah, é Noé. Noé está lá embaixo. Eu esqueci. Será que é assim? Não. Quando o texto diz lembrou-se Deus de Noé, isso significa que chegou o momento de Deus libertá-lo. Lembrar-se significa socorrer. A Bíblia diz que o povo que padecia no Egito clamava. E então, em Êxodo, nós aprendemos, em Êxodo 2:24, nós aprendemos, e lembrou-se Deus do povo, lembrou-se Deus do seu povo. Essa expressão significa que Deus está prestes a libertar. Aqui, ele se lembrou de Abraão. Ele se lembrou de Abraão e salvou Ló do meio das ruínas. Qual é a conexão entre uma coisa e outra? Ele se lembrou de Abraão e livrou Ló. Qual é a conexão entre essas coisas? Esse versículo nos ensina que para que nós sejamos salvos, é necessário que tenhamos alguma conexão com Abraão. E talvez você diga, mas então, eu estou frito, porque eu não tenho conexão nenhuma com Abraão. O que eu tenho que ver com Abraão? Eu não tenho nada que ver com Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. E Deus havia dito, eu vou abençoar os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Certamente Ló não era inimigo de Abraão. Muito pelo contrário, eram amigos e até parentes. Ló não amaldiçoava Abraão. Certamente até abençoava Abraão. E Deus então abençoou Ló e o livrou. Se lembrou de Abraão e livrou Ló. Mas e eu? De que modo eu posso me conectar com Abraão e desfrutar do livramento de Deus? Ló escapou porque estava conectado com Abraão. E eu? Eu posso me conectar com Abraão? Resposta: o apóstolo Paulo diz que sim. O apóstolo Paulo diz que nós podemos nos conectar com Abraão. Como? Veja Gálatas 3:29. Gálatas 3:29 mostra como você pode se conectar com Abraão. O texto diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Galateus, ele nos dá essa lição. Ele diz no capítulo 3, no versículo 29. Ele diz assim, e se sois, veja o texto, Gálatas 3:29, e se sois de Cristo, também sois o quê? Se sois de Cristo,
sois descendentes de Abraão. Ah, então nós viramos judeus. Então os aliancistas estão certos. A igreja é o Israel de Deus e nós somos judeus adotivos. Não, não, não. Não, não, não. Leia o versículo 28. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo não tem judeu e nem gentio. Ah, não virei judeu? Não. Em Cristo não há judeu nem gentio. Ah, eu pensei que eu era o novo Israel. Não é não, não é. Não é. Você é descendente de Abraão, mas você não é judeu por adoção, como dizem por aí. Em Cristo não há judeu e gentio. Não há essa separação. É um novo povo, é um povo diferente, é uma descendência diferente de Abraão. Não é judeu, não é gentio, é uma nova raça, é um novo povo. Mas vejam, o texto fala, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. É um descendente diferente, que não é judeu, que não é de uma outra raça qualquer, gentio, não. É um descendente diferente. Se eu sou de Cristo, eu sou descendente de Abraão. Eu me conecto a Abraão. E o que acontece quando eu me conecto a Abraão, sendo de Cristo? O texto fala, vocês são descendentes de Abraão e herdeiros. Herdeiros da promessa. Então, eu posso me conectar com Abraão, como Ló era conectado? Pode. Eu posso me livrar do juízo vindouro? Pode. A única saída é me conectar com Abraão, é se conectar com Abraão. E como que eu faço isso? Você tem que ser de Cristo. Se você for de Cristo, você será descendente de Abraão e será herdeiro da promessa. Senhor, eu quero me conectar com Abraão para herdar a promessa. Eu quero ser de Cristo. Eu não sou de Cristo. Eu não sou. Eu sou do mundo lá fora. Eu tenho outros senhores. Eu tenho outros deuses. Eu adoro outras coisas. Eu sirvo a outras coisas. Eu não sou de Cristo. Outros são os meus donos, outros são os meus senhores, mas agora eu quero me conectar a Abraão para ser herdeiro da promessa. E eu aprendi neste versículo que para me conectar a Abraão, eu tenho que ser de Cristo. Senhor, agora, neste momento, eu me entrego a Cristo. Eu sou dele. Eu sou dele agora. E sendo dele agora, eu me torno agora um descendente de Abraão e um herdeiro da promessa. Salva-me, Senhor, eu creio em Cristo, eu sou dele. Salva-me, Senhor, coloca-me na descendência de Abraão, nessa descendência diferente, que não é nem judia e nem gentia. Me coloca nessa nova descendência de Abraão, para que eu desfrute da promessa, para que conectado a ele, eu desfrute da promessa. Eu sei que isso é por meio do pertencer a Cristo. Pois bem, eu pertenço a ele agora. Eu sei que esta Sodoma um dia será subvertida e eu pertenço a ela. Eu sei que este mundo um dia experimentará o seu juízo severo e eu pertenço a este mundo, mas eu não quero pertencer mais. Eu quero ser como Ló. Eu quero virar as costas para este mundo e eu quero ser de Cristo e herdar a bênção de Abraão. Salva-me, perdoa-me, livra-me da ira vindoura, livra-me da destruição dessa Sodoma. Eu sou teu, coloca-me na descendência nova de Abraão. O Senhor ouvirá e desviará de você a sua ira e o colocará na descendência santa de Abraão e você será um herdeiro das promessas. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto e pelas conexões que há na Bíblia com ele. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude
para que aprendamos acerca do Senhor nessas coisas, para que aprendamos acerca do Senhor nessa história, e para que desse modo o nosso temor seja real, e conheçamos o modo como o Senhor age e agirá amanhã. E também reconheçamos de coração a única maneira de escaparmos do juízo vindouro. E que, olhando para tudo isso, nós nos preocupemos em estar conectados com Abraão e sermos herdeiros da promessa feita a Abraão por meio de Jesus. E aqueles que ainda não conhecem o Senhor pela fé em Jesus e não têm essa esperança, que eles se aproximem do Senhor hoje e façam parte daquela santa descendência. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos. Amém.